Fala, galerinha, beleza? Professor Paulo de Química, mais uma aulinha hoje, uma aula super importante, a parte sobre distribuição eletrônica. Simples, rápido e direto, tá? 10, 15 minutinhos, conceitual, rápido, mas é de suma importância, beleza? Então, sobre distribuição eletrônica, o que nós temos que entender primeiramente, tá? O diagrama de Linus-Pauling, que tem que ser devidamente bem elaborado, a ordem crescente de energia, não podemos esquecer disso, tá? E eu coloquei um esqueminha para que vocês não percam nenhuma questão, certo? Mas você tem que me prometer, caneta na mão, certo? Porque quando a gente fala, quando não escreve, não enxerga. Se não enxerga, não resolve. Você não consegue achar as pontas que ligam para a resolução da sua questão. Tranquilo? Então, queria que vocês prestassem atenção aqui na tela. Ó. Distribuição eletrônica. Primeiro, dois conceitos básicos nessa aula só, tá, pessoal? Mais nada. Primeiro, CV. O que é CV? Camada de valência. É o conjunto do maior N, pessoal. N significa nível. Que pelo diagrama de Linus-Pauling, que está aqui montado, né, numa outra aula, nós vamos montar o diagrama, mas só para vocês relembrarem, o que é esse trêsão, ó? Certo? É o meu N. O maior N, certo? Só que o que vocês precisam entender, tá? Que camada de valência, né? Quando a gente está em sala de aula, o aluno fala assim, quem que é a camada de valência? É o último, professor. Tá, mas né, na tela, vocês vão ver daqui a pouco, quem que é o subnível mais energético? O que o aluno responde? É o último, professor. O último é tudo, então? Não, não, não. Beleza? Camada de valência é uma coisa que depois em tabela periódica vai ser super importante vocês saberem dividir isso, tá? Não fala a mesma coisa. Camada de valência é uma coisa, subnível de maior energia é outro. Não vá confundir as coisas. Por isso, respira, anote isso que está na tua tela aí, ó. Camada de valência é o conjunto do maior N. Quando eu falo conjunto, pessoal, pode ser que apareça só um, mas pode ser que apareça dois números iguais maiores. É por isso que eu escrevi, é o conjunto. Tranquilo? Agora, subnível mais energético, esse sim é o último. Só que aqui no subnível mais energético, você tem que escrever todo ele, tá? Por exemplo, você fez a distribuição eletrônica e terminou em 4S alguma coisa. 4S1, 4S2, nem vou colocar, ó, sei lá, 3D alguma coisa, certo? 4F alguma coisa. Sempre esta representação é a representação do subnível mais energético. É o último. É o último. Beleza? Agora, a camada de valência nem sempre é o último. Aí que mora o perigo. Aí que vocês geralmente confundem e perdem uma questão de bobeira. Não é que não sabe, de bobeira. Joia? Então, olha só, coloquei alguns exemplos para vocês entenderem aqui, ó. O diagrama está ali, na hora da prova, se você não lembrar a sequência, não tem problema. Monta o diagrama, na aula lá que a gente monta o diagrama, está tudo bonitinho, certinho. Aqui eu já coloquei ele certo. Agora, ó, eu fiz a distribuição eletrônica para o ferro, ó, 26, número atômico, número de prótons. Como eu não estou vendo nenhuma carga positiva nem negativa, é um sistema eletricamente neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons, então eu fiz a distribuição eletrônica. Agora, olha só, meu querido e minha querida, ó, o que é o maior número? Qual é o maior númerozão? É o 4. A segunda pergunta que você tem que se fazer é só este 4zão que vocês estão vendo em toda essa configuração? Sim! Então, esta é a minha camada de valência. Professor, mas é aquele 3D6? Opa, aquele 3D6 é o último. Então, ele vai ser quem? O subnível de maior energia. Captaram a ideia? Então, cuidado. Subnível mais energético é o último. Ponto. Camada de valência, para você achar, é sempre o maior númerozão. Ele pode estar em qualquer posição, porque o diagrama dele nos faz aquele zigue-zague e às vezes o número pode estar, né, maior antes por causa da energia que foi colocada em ordem crescente. Tranquilo? Beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de informação aqui. Agora, tá? Outro exemplo aqui, o bromo. 35, fiz toda a distribuição eletrônica. Agora, ó, qual que é o maior númerozão para achar a camada de valência? Porque, pessoal, eu fico alternando, né? Às vezes eu posso pedir quem que é o subnível mais energético, quem que é a camada de valência, ou eu posso pedir os dois, certo? Que nem aqui, ó,
quem que vai ser a minha camada de valência? Qual é o maior númerozão? É o 4. Segunda pergunta, eu só tenho um 4 em toda a configuração? Não. Então, aqui a minha camada de valência vai ser o 4s2 e o 4p5. Ó. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? Eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Por quê? Porque no 4p5 eu tenho 5 e no 4s2 eu tenho 2. Lembra que eu falei? Você soma os elétrons. Agora, quem foi o último que eu distribuí? Não foi o 4p5? Então, o 4p5 é o meu subnível mais energético. Captaram a ideia? Beleza? Então, subnível é o último camada, você tem que fazer essas duas perguntinhas. Anotem no seu material. Camada de valência. Primeira pergunta, qual é o maior númerozão? O N, certo? E a segunda pergunta, é só ele que eu tenho em toda a configuração? Se sim, é ele, que né, ali no ferro, né, vou voltar ali na tela, ó, o ferro tá ali, ó, 4s2, é só ele, mas no bromo embaixo eu tenho 4 e tenho 4, eu tenho 2 4. Então é o conjunto do maior númerozão, o maior N de toda a configuração. E aqui, pessoal, eu coloquei um exemplozinho de 4 elementos, né, o SR, SN, o ósmio e criptônio, só para a gente treinar aqui, bem rapidinho, né? O que eu quero de vocês aqui? ACV, e eu quero o subnível mais energético, beleza? Subnível mais energético, camada de valência, vamos lá? Primeiro, camada de valência, primeira pergunta, qual é o maior númerozão? É o 5. Segunda pergunta, é só ele que eu tenho? Sim. Então, camada de valência, 5s2. Subnível mais energético, é o último. Opa, mas o último também, professor, é o 5s2. Não tem problema. O importante é vocês caracterizarem as definições. Se é o mesmo, não tem problema. Se for diferente, também não tem problema. Joia? Mas o importante é vocês entenderem como que caracteriza o subnível e a camada de valência. Aqui, ó, já muda, ó, 5s2 e 5p2, ó. Então, a minha camada de valência vai ser o 5s2 e o 5p2. Agora, ó, o subnível mais energético. Quem que é o subnível mais energético? Apenas o 5p2, ó. Isso vai ser super importante depois, além de só esse tipo de conceito, mas em tabela periódica, em ligações químicas, em números quânticos, bem importante distribuição eletrônica. Aqui do ósmio, mesma coisa, camada de valência. Qual é o maior númerozão? Ó que tamanho da configuração. Opa! Achei um 6ão perdido aqui, ó. É só ele que eu tenho? Tem. Então, 6s2 é a minha camada de valência. Subnível. Quem que é o subnível mais energético? Subnível mais energético é sempre quem? É sempre o último. E quem foi o último nessa configuração eletrônica? O 5d6. Captar a ideia? Beleza? E a última aqui do criptônio, mesma coisa. Camada de valência. Quem que é o maior númerozão? É o 4. Então, eu tenho 4s2 e o 4p6. E aqui, o subnível mais energético. Quem que vai ser? Apenas o 4p6. Tranquilo, povo? Agora, ó, importante vocês usarem isso depois em tabela, né? Por exemplo, qual que é a família de cada elemento, quantos elétrons esse átomo tem na camada de valência para saber se ele vai ou perder ou receber, vai se transformar num cátion ou num ânion, certo? Monovalente, bivalente, trivalente, não sei. Isso é um momento para uma outra aula. Tranquilo? Agora, ó, vamos resolver uma questãozinha aqui, ó. Ele fala sobre os implantes, né, dentários mais seguros do Brasil, são feitos por ligas de titânio. Vou fazer uma leitura um pouquinho mais rápida, porque o que me interessa nessa questão aqui, ó, ele está te dando o número atômico do titânio e ele quer saber a configuração eletrônica, certo? Ó, se você já bateu um olho nas configurações eletrônicas, elas estão em ordem crescente de energia. Então, é só seguir aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Se você somar isso aqui, não vai dar 22 nunca. Então, letra A, não pode. Letra B, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Isso aqui vai dar 17, não pode. Aqui, 1s2 vai até 4s2. Se você somar tudo isso, vai dar 20. Opa, se 20 e é mais 2, qual que é a nossa resposta? Letra D, ó.
Só que nessa questão, o que eles poderiam perguntar ali para vocês também, tá? Eles poderiam perguntar ali, qual é o subnível de maior energia do titânio, certo? E quantos elétrons ele possui na camada de valência. E aí, vamos fazer essa pergunta? Vamos, né? Ó. Qual a pergunta que eu tinha feito? Ó, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Qual é o maior númerozão? É o 4. É só esse 4? É, então eu tenho 2 elétrons na camada de valência. E quem que é o meu subnível mais energético se tivesse emendado uma questão um pouquinho mais bem elaborada? Certo? É o último. Quem que é o último aqui? Ó? É esse cara. Então também vai ter 2 elétrons. Ó. Então uma questão que eles poderiam cobrar é, no titânio, tanto na camada de valência quanto no subnível de maior energia, eles apresentam o mesmo número de elétrons. Está vendo como é fácil bolar vários outros itens de uma questãozinha simples? Essa é uma questão de vestibular, hein? Beleza? Não é uma questão que eu montei do nada. Peguei de um banco de dados aí, certo? Mas eu posso criar, recriar novas outras questões, novos outros itens em cima do titânio. Né? Qual que é a família? Qual que é o período que ele está localizado? Quais são os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação? Que nós vamos ver isso depois também. Joinha? Agora, ó, outra questão. Diz assim, ó, vamos lá. Ele fala assim, ó, considere as seguintes afirmações sobre os 2 elementos genéricos X e Y. Aqui, povo, ele está falando sobre o número de massa, isótopos, isóbaros e isótonos, certo? Lembrando o que é iso? Iso significa mesmo alguma coisa. Isótopos, o mesmo número de prótons. Isóbaros, a massa, sempre é igual. E isótonos, o mesmo número de nêutrons. Então, essa seria a maneira. Agora, tem que escrever, povo, tem que escrever. Ele está te dando 2 elementos. Então, ó, X e Y. Só que ele fala que o X tem número de massa 40. Ó, massa, geralmente, a gente coloca em cima. E como eles são isóbaros, então o Y também só pode ser 40. Só que ele fala que o Y tem número de nêutrons igual a 20. Ó. Eu coloco aqui no meio ó, o número de nêutrons. Agora, o que está faltando aqui embaixo? O número atômico. Só que tem uma formulazinha, né? A é igual a Z, que é o P, mais o N. Certo? Agora, como eu quero o Z, que é o número de prótons, tem que ser o quê? A menos N. Como o meu A é 40 e meu N é 20, 40 menos 20 só pode dar quanto aqui? 20. Ponto. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número atômico. Povo, galera, cuidado, hein? O número atômico é a identidade do átomo. Você não pode mudar isso, a não ser que for uma reação nuclear, radioatividade. Aí tudo bem. Mas como aqui ele está pedindo ali ó, o número atômico e a configuração eletrônica. Pessoal, não está fazendo reações nucleares. Então, se ele está, né, a gente já calculou que o número de prótons do Y é 20, pessoal, isso aqui você já teria que estar eliminando, ó, o 18. Por quê? Porque o aluno confunde agora, ó, ele quer saber do Y2+. Só que qual que é o número atômico dele? É 20. Eu só vou deixar uma breve lembrança, uma breve né, situação aqui para uma curiosidade para quem quiser depois assistir outras minhas aulas aí, que eu vou colocar isso também, que é a distribuição eletrônica de íons já. Certo? É a mesma coisa? Mesma coisa. Só que um grande lance aqui é você sempre fazer a distribuição eletrônica para 20. Esqueça esse mais 2 aqui, certo? Porque cátion tem um sinal mais aqui, ó. Certo? O cátion tem um sinalzinho positivo ali em cima, certo? Do cátion. Então, isso significa que ele vai ter que perder 2 elétrons. Mas da onde? Sempre da CV. Camada de valência. Então, o que você teria que fazer aqui? Ó? Distribuição eletrônica. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Para quanto que eu fiz aqui? Para 20. Agora eu preciso assinalar essa carga aqui, ó, de mais 2. O que significa isso aqui? Que ele vai perder 2. Da onde? Da camada de valência. Qual é o maior númerozão? É o 4. Ó. Então, esses 2 caem fora. E aonde que eu tenho essa configuração eletrônica? Letra A? Não. Letra C? Não. Letra D termina em 3p6 e o número atômico é 20, que não vai mudar? Sim. Então, letra D, a resposta correta para essa questão. Bacana?
Outra e última questão por hoje, ó. O fenômeno da supercondução da eletricidade por Miller, formulação do ítrio, e ele está me dando a configuração eletrônica ali, ó. O que ele pede? Qual, né, o número de camadas e o número de elétrons mais energético. Tá vendo? Ó, outra questão de vestibular. Pessoal, cuidado com as perguntas. Ó. O número de camadas, quantas camadas ele vai ter? Quem que vai indicar o número de camadas? A CV. Qual é o maior númerozão? E quantos elétrons mais energéticos eu tenho? Quem é? O subnível de maior energia. Uma coisa é a camada, outra coisa é o subnível de maior energia. Vamos lá, ó. Então vocês, vamos primeiro aqui, ó. Tá de acordo com o Linus Pauling? Sim. Eu vi que está lá, ó, começa 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e 4D1. Beleza? Qual é o maior númerozão de toda essa configuração? É o 5. Então, isto aqui é a minha CV. Então, o número de camadas é 5. Então, elimina, elimina, elimina. Agora, o número de elétrons mais energético para o ítrio. Quem que é? É o subnível mais energético. Quem que é? É o último aqui, ó. E quantos elétrons eu tenho? Eu tenho apenas 1. Então, letra B de bola, a resposta correta. Tranquilo? Então, essa seria a maneira de você trabalhar aí a nossa interpretação, certo? E envolver as características, né, de camada de valência e subnível de maior energia, certo? Fico por aqui, uma aula bem tranquila. Agora você tem que tomar o cuidado aí para dividir na cabecinha de vocês quem é a CV e quem é o subnível de maior energia. Beleza, povo? Tranquilo? Fico por aqui. Até uma próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.